Olá pessoal, tudo bem? Bom, chegando ao fim então das nossas aulas sobre criptografia de textos, estava faltando a gente criar a função descriptografar, né? A gente realizar essa função e também preparar o software para distribuição. Vamos lá então. A gente já estava fazendo a criptografia, né? Gerando um arquivo criptografado. Vou manter aquele arquivo, tá ok? Vou abrir a pasta aqui para a gente visualizar. Ele está lá na pasta criptografado, lá na pasta crypt, né, no disco local, arquivos gerados. Aí tem um txt arquivo criptografado. E aí a gente tem aqui o nosso arquivo criptografado, vários valores aqui. Vocês vão reparar que em alguns casos existem valores negativos, tá vendo? Tem um menos antes, que se trata de uma acentuação, tá ok? Vou fechar ele aqui então. E vamos lá para o nosso código. A nossa função descriptografar, ela simplesmente tem que... a gente não precisa fazer nada de onde vai colar o arquivo, o que vai fazer. Já está pronto aqui já. Receber arquivo criptografado. A função, né? As instruções. Para importar o arquivo, você tem que renomear para criptografado.txt, né? Caso não venha nesse nome, por padrão ele já gera criptografado.txt. Ele vai copiar o arquivo para uma pasta que vai ser aberta, você fecha essa pasta e ele vai descriptografar, ok? A pasta é arquivos recebidos, onde vai abrir para a gente colar esse arquivo. Se ele conseguir descriptografar aquele arquivo, ele vai informar a mensagem arquivo descriptografado com sucesso e vai mostrar o texto do arquivo na tela, ok? Vamos lá então na função. Bom, é uma função bem simples. Vamos criar aqui um ponteiro para o nosso arquivo. O arquivo que a gente vai receber, um file asterisco arquivo. Vamos fazer arquivo, recebe fopen, né? Vamos abrir esse arquivo. O arquivo está lá no C, barra, né? Quando eu quero usar a barra, o caractere barra, eu tenho que colocar duas barras invertidas. Crypt arquivos underline recebidos criptografado.txt. E o modo que eu vou abrir esse arquivo é o modo de leitura, então eu posso colocar R ou RB, RT, né? No caso aqui seria RT, mas só o R já resolve o problema. Vamos tratar aquele erro, if arquivo igual a null. Se o ponteiro estiver apontando para nulo, quer dizer que houve um erro, então eu dou um return false. Caso contrário, eu faço um return true. A ideia é percorrer o arquivo lendo aqueles valores inteiros, e cada valor inteiro que a gente lê, a gente transforma em um char e joga na variável texto. Essa variável texto ela é global, se vocês não lembram, ela é global. Então vamos fazer aqui um while not feof, ou seja, while not file end of file, enquanto não for fim do arquivo, enquanto tiver coisa para ler, a gente vai ler. Enquanto tiver coisa para ler, a gente vai dar um scanf, vai ler do arquivo, vírgula, a gente vai ler valores inteiros, correto? Por mais que tenha negativo no meio lá, a gente está lendo um valor inteiro. E vamos jogar numa variável auxiliar aqui, vamos chamar de int valor. Estou criando ela aqui em cima e vou colocar ela dentro do fscanf agora aqui, valor. Lembrando que tem que ter o e-comercial, pessoal. Agora nós vamos fazer o seguinte. Para fazer a descriptografia, qual que é a ideia? Se na criptografia a gente pega o valor ASCII, né, o código ASCII de um caractere e multiplica por um índice da chave, a gente tem que pegar esse valor agora e dividir pelo índice da chave, correto? A gente tem que fazer o inverso. Então, a gente precisa rodar a chave junto com o arquivo. De modo que a gente avança no arquivo, a gente tem que avançar na chave também. Então, eu vou criar um int pos underline chave. Antes do while, a gente faz pos chave recebe 0. Começa na posição 0 da chave. De acordo com o que ele avança, a gente tem que fazer pos chave mais, correto?
Porém, o que acontece? Se a posição da chave for 3, quando eu fizer mais, a posição da chave vai ser 4, ok? Isso está errado, porque a chave, na verdade, ela é tamanho 4, não tem nada na posição 4 da chave. Se minha chave tem 4 bytes, ela vai de 0 até 3. Então, eu tenho que fazer um controle. If pós-chave igual a tan-chave menos 1, ou seja, se a minha chave for do tamanho dela menos 1, o tamanho da minha chave é 4, menos 1, 3. Então, se a posição da chave for 3, eu faço pós-chave recebe 0. Caso contrário, ou seja, se a posição da minha chave for 0, 1 ou 2, eu faço ela avançar. Quando ela chegar em 3, né? Gilberto, mas por que você está colocando tan-chave? Porque você pode querer mudar o tamanho da sua chave aqui. Você pode querer ter uma chave de 16 bytes. E com isso aqui vai ficar bem dinâmico o seu código. Você não vai precisar vir aqui no meio do código e ficar alterando no while aqui, né, dentro desse if, tá ok? Então a questão da chave está pronta. Agora a gente vai fazer o seguinte: o valor que a gente já declarou lá em cima recebe recebe ele mesmo, né, dividido pela chave índice pós-chave. O que é esse barra igual, Gilberto? Barra igual significa valor recebe ele mesmo dividido pela chave. Vou colocar aqui embaixo um comentário com o comando valor recebe valor barra chave na posição pós-chave. Deixar comentado aqui para vocês saberem que é a mesma coisa, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte: Gilberto, mas você está lendo só o valor e não está jogando para lugar nenhum. Então vamos jogar lá no nosso vetor texto. Qual a posição do texto? Já vamos ver. Concorda que eu tenho que jogar um char? A minha variável texto é do tipo char, é um vetor de char. Então eu tenho que jogar num tipo char. Vou fazer recebe valor. Para eu saber que eu estou jogando um int dentro de um char, eu faço o seguinte: eu faço um typecasting. Eu coloco parênteses antes de valor e ponho char. Quer dizer, quando eu olhar aqui, eu estou recebendo o valor char da variável valor, ok? Isso aqui chama typecasting, mudança de tipo, né? Escolha de tipo. Isso que acontece quando você precisa, por exemplo, você tem um float, você tem um char, né? E você quer pegar o valor int, então você pode colocar int dele aqui. Isso aqui é mais visual, é para você ver o que está acontecendo nessa linha de código. Gilberto, mas qual que é a posição da variável texto que eu vou usar? Vamos criar aqui então um pós underline texto. É bom declarar ele lá em cima também, né? Vamos declará-lo. Vai ser um int pós texto e ele começa com 0. E toda vez que o while rodar, a gente faz pós texto mais. E agora a gente usa aqui dentro pós texto. Vamos compilar para ver aqui então. Beleza, ó. O arquivo já existe, então eu vou 2, né? Renomei o arquivo para criptografado.txt, copio o arquivo para a pasta será aberto a seguir, fecho o explorador. Eu já copiei o arquivo já está lá na pasta, posso fechar. Importando arquivo. Arquivo descriptografado com sucesso. Pressione qualquer tecla para continuar. Hoje é um belo dia para aprender a programar. O que você acha? Vou fazer um teste aqui. Vou criptografar um novo texto. Digitar texto. Hoje é um lindo dia. Ele criptografou, gerou o arquivo, ok? Está lá na pasta arquivos gerados. Vou copiar, vou fechar a pasta. Agora eu vou receber. Ele vai abrir a pasta, eu vou colar, vou substituir o arquivo no destino. Posso fechar a pasta. Enter. Hoje é um lindo dia. Então vamos fechar o arquivo, né? Não podemos esquecer do fclose. Arquivo. Ok? A função descriptografar está pronto, nosso código está pronto. Vou compilar aqui para ver a última vez. Se eu mandar criptografar, ele gera o arquivo. Eu copio para algum lugar que eu queira. Envio esse arquivo para alguém, para qualquer pessoa. Se a pessoa tiver a mesma versão do meu software, beleza, ela consegue ter acesso
o conteúdo lá usando o método receber arquivo, ok? Bom, já que o nosso código está pronto, nosso software está pronto, funcionando, por enquanto não tem nada de errado, né? Vamos então criar o executável, o instalador dele. Vou fechar todo o código, todo o nosso code blocks aqui, posso fechar tudo. Ele pergunta se eu quero salvar, não, uma opção ali. O seguinte, eu tenho no meu disco local uma pasta chamada crypt, e ela tem 3 pastas: arquivos gerados, arquivos originais e arquivos recebidos. Original é quando você quer criptografar um arquivo de texto já existente. Recebido é aquilo que você recebe para descriptografar, e gerado é o que você gera, óbvio, a partir de um texto ou de um arquivo original aqui. A ideia é que as 3 pastas estejam vazias. Ok? Estou apagando os 3 arquivos aqui. E o meu arquivo executável, aquele arquivo que é gerado quando você compila o seu código, ele deve estar dentro dessa pasta crypt aqui. Lá na pasta bin, na pasta debug, onde você salvou. O meu aqui chama projeto 37, porque é o projeto 37 da nossa aula, ok? Volto lá na pasta crypt e vou colar o meu exe aqui, é um aplicativo, tá vendo? Gilberto, mas como que eu faço então para instalar este programa, para criar um instalador desse programa? Muito simples. Todo mundo deve ter no seu computador instalado aí o WinRAR. O WinRAR é um software que permite a criação de arquivos para instalação, né? Os arquivos SFX. E para a gente criar um instalador, nós vamos lá na pasta crypt, né? Temos aqui o arquivo exe, o projeto 37, vamos renomeá-lo para crypt. E agora nós vamos selecionar os 4 arquivos, né, as 3 pastas e o arquivo. Vamos clicar com o botão direito, adicionar para o arquivo. Agora o WinRAR ele dá a opção aqui de você criar um arquivo SFX por essa opção aqui. Você vai marcar ela, ele já muda aqui a extensão do arquivo para sfx.sfx.exe. Vamos clicar em avançado, opções SFX, e agora vamos configurar aqui o instalador. Mantemos caminho absoluto, porque ele vai sempre instalar na pasta c:/crypt. A gente pode clicar aqui em salvar a configuração atual como padrão. Depois vamos em configurações. Aqui a gente não tem nada para rodar, né, para configurar. Em avançado, a gente vai fazer o seguinte: vamos adicionar um atalho. Já tem um atalho aqui, vou remover para a gente poder configurar. O atalho é o seguinte: quando eu for instalar, ele já cria atalhos automaticamente. Onde eu quero criar? Vamos criar, geralmente a gente cria na área de trabalho, né? Então vamos colocar qual que é o arquivo de origem, é o crypt.exe. Qual que é a pasta de destino? É na área de trabalho, então eu mantenho aqui em branco. Descrição do atalho, vamos pôr crypt. Nome do atalho, crypt. Ícone do atalho, se você quiser configurar um ícone, um arquivo, uma imagem, que você coloca nessa pasta e informa o nome por aqui. Descrição, vou colocar assim, criptografia de textos. Vou dar um OK. Beleza, já adiciona aqui. Questão de atualização. Se você já tem um arquivo no seu computador, quando você mandar extrair, o que ele vai fazer? Ele vai substituir os arquivos, vai atualizar, o que ele vai fazer? Você pode mandar deixar em substituir arquivos. Texto e ícone, o que vai aparecer quando você abrir a tela de instalação? Então já está configurado aqui já para aparecer setup-crypt. Gilberto, eu quero que apareça um texto. Vamos colocar assim: você está instalando o software crypt. Através dele poderá criptografar textos. Que se quiser carregar um logotipo, né, um ícone, você pode alterar também. Questão de licença, se você quiser colocar algum texto para informar a licença aqui do seu software. E aqui a gente só dá um OK, depois OK novamente. Ele cria um arquivo crypt.sfx. Vou renomear ele para setup-crypt.sfx. No momento que eu executar este arquivo,
dar 2 cliques aqui nele, o Avast já vai perguntar o que eu quero fazer com esse arquivo, vai analisar o instalador desse arquivo e ele abre aqui o arquivo de instalação, né, o software de instalação. O Avast bloqueou ele para variar. Aí agora ele abriu certo aqui, ó. Você está instalando o software Crypt. Através dele poderá criptografar textos, aquele texto que a gente configurou lá. A pasta de destino eu vou salvar no crypt, na c2.crypt, né? Eu vou colocar extrair. Ele vai falar que já existe, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em sim para todos, que ele vai substituir. Se eu for lá na minha área de trabalho, existe um atalho para este crypt aqui, tá ok, pessoal? Então é isso, criamos o instalador, né? Primeiro criamos a função para descriptografar um texto, configuramos, né, todas as pastas. Quando você instalar o software, ele vai criar pastas vazias aqui para você, e vai colocar o instalador aqui também, o executável para ele, tá ok? Bom, terminamos aqui então nossa aula de criptografia de dados. Agradeço a todos por acompanhar o curso. Gostaria de dizer que muitas novidades estão por vir nos próximos meses, tá ok? Temos muito conteúdo novo para vir, não só de programação em C e C++, pessoal. É uma dica que eu dou aí. Não teremos somente mais conteúdo de C e C++, teremos também de outras linguagens, tá ok? Até a próxima, muito obrigado e tchau, tchau.